Bom dia, querido paciente, amigos das redes sociais. Para quem não me conhece, meu nome é Vinícius Bonissol. Eu sou médico, sou especialista em endocrinologia e metabologia, principalmente no tratamento do diabetes. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa doença que acomete um montão de gente. Todo mundo tem na família um paciente diabético e é muito importante a gente falar sobre essa doença, né? Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês, não acreditem que o diabetes é uma doença incurável. É muito difícil para a gente, como médico, falar em cura. É uma coisa até que não se pode nem falar, é uma coisa, curar. Mas assim, o nosso corpo ele se reorganiza, pessoal. O nosso corpo ele tem uma capacidade interna de cura. Então, o que aconteceu? Um médico antigamente disse assim, Galeno, ele disse assim: a cura está com o médico. Eu tenho conhecimento, eu vou passar um medicamento para você, você vai ficar doente para o resto da vida, você vai ficar dependente de medicamentos para o resto da vida e você tem que vir aqui em mim para você ter saúde. Só que isso não acontece. O que acontece é que vocês vão tomar os medicamentos e vão ficar doentes, vão sobreviver com a doença, mas a doença está sempre ali. A doença está sempre ali. As pessoas sobrevivem apesar da doença. Antes de Galeno veio um médico muito especial que é considerado o pai da medicina, que é Hipócrates. Então Hipócrates falava assim: a cura está dentro e não fora. Eu sempre falo isso, né? E principalmente ele falava que a doença traz uma mensagem de algo que precisa ser equilibrado. E se o doente equilibrar, reorganizar o que está causando a doença vai embora. Então, eu vou falar para vocês uma experiência própria. Eu trabalho com diabetes há 20 anos. Todos os dias aqui na clínica eu suspendo um tratamento para diabetes. Todos os dias a pessoa para de tomar remédios químicos. Por quê? Porque a gente interpreta o que a doença quer dizer. Essa é a verdade. Então, toda doença é um afastamento do ser humano do natural, das leis naturais da vida. Principalmente o que? Comida natural, viver de forma natural, deixar o amor fluir, parar com essas maluquices que nada pode dar errado, que quando dá errado eu fico me culpando, ou fico culpando o outro. Então quer ver ter diabetes? Todos nós, quer ver? Criar um diabetes rapidinho? Todos nós temos uma capacidade de dar um colorido à vida. Um colorido à vida. Então vamos supor, por exemplo, que eu perca a minha esposa e eu tenho 2 filhos. Aí olha o colorido que eu vou dar. Ai, a minha vida acabou, a minha esposa foi embora. Aí eu pego, começo a ter um monte, aí eu começo a dar um colorido. Ai, agora eu não vou conseguir fazer mais nada. Aí eu abandono os meus filhos com a minha mãe. E aí eu começo a me punir porque a vida foi muito difícil comigo. E eu começo a ficar com raiva, eu começo a ficar insatisfeito. Eu começo a culpar todo mundo pelos problemas que eu tenho. Olha só. Tem como ter saúde desse jeito? Não tem, mas é isso que a maioria dos pacientes diabéticos fazem. Eles cultivam uma mente insatisfeita, são perfeccionistas e quando eles erram, eles ligam um chicotinho e se punem. E pior, não aceitam as opiniões das outras pessoas. Eles acham que só tem uma forma de fazer, que é a forma certa que eles aprenderam. Tudo que vai de encontro com o que eles pensam é errado. Então eles julgam muito. Isso está certo, isso está errado, isso está bonito, isso está feio. Então se a pessoa vive nessa dinâmica, dificilmente ela vai resolver o problema do diabetes.
Mas e se por algum motivo, por exemplo, ela sentar numa consulta e for visto esse lado emocional do diabetes? Porque todo mundo sabe, até hoje, chega paciente e pergunta para mim assim: doutor Vinícius, o emocional atrapalha o diabetes? Claro que atrapalha o diabetes. Ai, mas o doutor falou que não atrapalha. Não atrapalha como? Não atrapalha como? Então assim, tá vendo acontecer com ele mesmo, mede as coisas, aí tem escrito no livro que não existe diabetes emocional e a pessoa acredita no que está escrito. Não acredita no que está acontecendo com ela. Então o diabetes é uma doença do estresse. E quando eu estou estressado, eu acabo com a minha suprarrenal. E quando eu acabo com a minha suprarrenal, o que eu quero comer? Eu quero comer doce. Eu quero comer gordura de má qualidade e farinha. E aí eu como esses alimentos que não tem nenhuma nutrição, que são artificiais, não são naturais, e aí eu vou desenvolvendo diabetes, vai subindo. Aí é 101, 115, 125, 150, 170, começa um remédio, metformina. Metformina é um ótimo medicamento, mas dá uma série de problemas. Piora a desbiose, porque ele diminui a absorção de açúcar, então fica fermentando lá dentro. Ele bloqueia a absorção da vitamina B12. Então, o paciente que toma metformina, que não tem visto com o médico dele os níveis de B12, está lascado, não consegue dormir, não consegue ter emoção, porque a vitamina B12 é fundamental para a produção de serotonina, que é o hormônio do prazer, dopamina, que é o hormônio da iniciativa, melatonina, que é o hormônio do sono. Então ela passa a não sentir prazer, passa a não dormir direito, não tem vontade de fazer exercício. E aí o que vai acontecer? Vai cada vez mais adoecendo. Vocês entenderam o drama do diabético? Aí começa outro medicamento. Aí geralmente é um medicamento chamado glibenclamida ou qualquer um desse tipo. Aí o que acontece com esse medicamento? Ele eleva os níveis de insulina, dá uma fome danada, a pessoa engorda mais 3 quilos. Lembrando que a gordura visceral também é uma fábrica de diabetes. Libera muita interleucina 6. Que é um veneno para o corpo, atrapalha tudo, inflama os vasos sanguíneos, aumenta a chance de AVC, infarto, hipertensão, inflama as articulações, dando dor nas articulações. Então, o paciente que começa com essa dinâmica, primeiro emocional e depois física, e fica comendo um monte de alimento. Então, assim, o que é prescrito para o paciente diabético? Biscoito, água e sal. Biscoito, água e sal não tem água e sal, tem margarina e farinha, é açúcar puro. É açúcar puro. No pão integral tem 9 substâncias que causam diabetes. Não piora o diabetes, não, causa diabetes. 9 substâncias que causam, estão relacionadas com o aparecimento do diabético. São produtos químicos que se coloca dentro do pão para ele não estragar. E aí o paciente tem prescrito um monte de remédio, pão integral de manhã e de noite, biscoito, água e sal, porque na cabeça do cidadão, biscoito, água e sal é feito de água e sal. E às vezes até um médico prescreve biscoito, água e sal. Porque ele tem uma necessidade enorme. Prescrição de alimento é uma coisa que deve ser feita por profissionais qualificados, ou nutricionistas ou nutrólogos. Por quê? Porque precisa se estudar a alimentação. Então, hoje em dia, qualquer pessoa já passa dieta para diabético. Aí eu pego dietas prontas de gaveta que tem barrinha de cereal, biscoito integral, um monte de situações que perpetuam a doença. Então, quer ver se livrar dessa doença diabetes? Quer ver? Começa a olhar para o futuro. Começa a olhar para você mesmo. Começa a se amar, se cuidar. Para de olhar para o outro, ó. Olha para você, cuida de você mesma ou de você mesmo. Então, se eu fico olhando para o que o outro está fazendo de errado, para o que o outro está fazendo comigo, ou para o que o outro precisa, quero salvar o outro, aí o outro não me agradece, eu fico pé da vida. Sabe, isso é uma fábrica de diabetes. Parou de fazer isso, olhou para o futuro, para os projetos, tá? Ó, já é meio caminho andado. Comeu 3 pratos de comida de verdade, 2 frutas, meio caminho andado. Se for para usar medicamento, usa medicamento inteligente. A metformina é o melhor. O segundo melhor são os medicamentos que eliminam glicose pela urina. São medicamentos que ainda protegem o coração.
Tá? Quer curar o diabetes? Dá uma boa olhada na saúde intestinal, na disbiose. Dá uma boa olhada no fígado. Gordura no fígado é um marcador de diabetes. Quem tem gordura no fígado está com diabetes. Ai, mas e aí, doutor Vinícius? Mas a glicose está normal, mas não vai estar daqui a pouco. É muito melhor eu antecipar os problemas porque eu resolvo mais rápido. Dosem a insulina. Se tem um exame que precisa ser feito em todo mundo, é a insulina. A gente não dosa a insulina, a gente dosa a glicose. Quando a gente dosa a glicose, atrasa o diagnóstico em 5 anos. Tá? A insulina deve estar baixa de manhã, no máximo até 6. Acima de 12, o risco de diabetes é enorme. Então não se dosa o hormônio insulina. Se dosa a glicose. Aí até a glicose subir de manhã são 5 anos. O paciente já está diabético há 5 anos e não sabe, porque a glicose sobe depois do almoço. Então, o que acontece com o diabetes? Existe um grande interesse de manter o diabetes como uma doença incurável, quando na verdade a coisa mais fácil do mundo é curar o diabetes. É uma doença, talvez seja mais fácil curar o diabetes do que curar uma sinusite crônica. Essa é a verdade, pelo menos é o que eu vejo hoje na minha prática. Por quê? Porque aqui na clínica a gente escuta, quem é meu paciente sabe. A gente pergunta das dinâmicas, vê o que está acontecendo, ensina as pessoas a ter inteligência emocional, a lidar com as situações do dia a dia. Chama consciência sistêmica. A gente trata a disbiose intestinal. A gente repõe os hormônios que estão em falta, principalmente os hormônios sexuais, para que o corpo volte a ser reparado de forma saudável. E o mais importante, repor os nutrientes que o paciente não tem. Todo paciente diabético é desnutrido e intoxicado. Está cheio de alumínio, está cheio de metal pesado. Então fazer uma desintoxicação, às vezes uma simples eolita, uma terra vulcânica de Cuba faz milagre. Então acreditem em mim, tá? Não aceitem essa doença, não aceitem que essa doença é incurável. Procurem um bom profissional que queira resolver os problemas, reequilibrar os problemas. Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo.